O encontro de cristão e fiel cristão continuou seguindo seu caminho e alcançou uma pequena subida, que fora posta ali de propósito, para que os peregrinos pudessem enxergar o que os esperava adiante. Ele subiu e, olhando para frente, viu Fiel à distância e gritou-lhe: Ei, ei, alô! Espere aí, que agora você tem companhia. Fiel olhou para trás e cristão novamente gritou: Espere aí, espere até eu alcançar você. Não, minha vida corre perigo e o vingador de sangue está atrás de mim. Cristão se comoveu e, redobrando o esforço, rapidamente o alcançou. De fato chegou até a ultrapassá-lo, de modo que o último era agora o primeiro. Riu-se então, cheio de si, por ter conseguido tomar a dianteira ao seu irmão, mas calhou que, sem olhar onde pisava, súbito tropeçou e caiu, e não conseguiu se levantar enquanto Fiel não chegou para ajudá-lo. Vi depois em meu sonho que seguiram os dois juntos, demonstrando muito carinho um pelo outro, e conversando animadamente sobre todas as coisas que lhes tinham acontecido durante a peregrinação. Cristão foi quem tomou a iniciativa, honrado e amado irmão Fiel, fico feliz por tê-lo alcançado, e por ter Deus abrandado de tal modo nosso espírito, de modo que agora podemos seguir como companheiros por caminho tão aprazível. Fiel pensei, caro amigo, que teria a sua companhia já desde a saída da nossa cidade, mas, na verdade, você partiu antes de mim, por isso me vi forçado a percorrer todo esse trecho sozinho. Cristão, quanto tempo você ficou na cidade da destruição antes de sair em peregrinação depois de mim? Fiel até não suportar mais. Pois depois de sua partida só se falava que nossa cidade, breve, seria arrasada pelo fogo vindo do céu. Cristão, o quê? Seus vizinhos é que falavam isso. Fiel é. Por algum tempo todo mundo só falou nisso. Cristão, e só você, ninguém mais, saiu para fugir do perigo. Fiel, embora, como já disse, muito se falasse sobre o assunto, não acho que eles acreditassem realmente nisso. Pois no calor da discussão, ouvi alguns zombando de você e da sua viagem desesperada, visto que era assim que chamavam a sua peregrinação. Eu acreditei, e ainda acredito, que o fim de nossa cidade será com o fogo e o enxofre lá de cima, portanto também resolvi fugir. Cristão não ouviu nada sobre o meu vizinho volúvel. Fiel, ouvi sim, cristão. Ouvi dizer que ele seguiu você até o pântano do desânimo, onde, segundo comentaram alguns, acabou caindo. Só que ele não queria que soubessem que isso havia acontecido. Tenho certeza de que ele ficou totalmente emporcalhado com aquela sujeira toda. Cristão, o que os vizinhos disseram para ele. Fiel, desde a sua volta. Ele se tornou alvo de muita zombaria, e isso entre gente de todo tipo. Alguns ainda escarnecem dele e o desprezam, e poucos lhe oferecem trabalho. Hoje ele está 7 vezes pior do que se jamais tivesse saído da cidade. Cristão, mas por que todos se viraram assim contra ele, se também desprezam o caminho que ele abandonou? Fiel, o povo diz, enforquem-no. Ele é vira-casaca. Não foi fiel à sua convicção. Acho que Deus chegou mesmo a incitar inimigos que o vaiassem, para fazer dele um exemplo, por ter abandonado o caminho. Cristão não conversou com ele antes de partir. Fiel, cheguei a vê-lo certa vez na rua, mas ele me lançou um olhar esquivo de longe, como quem está envergonhado do que fez. Não conversei com ele. Cristão bom, logo que parti, tinha esperança nesse homem, mas agora temo que vá perecer na destruição da cidade,
pois a ele aconteceu conforme o sábio provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Fiel também tem os mesmos temores em relação a ele. Mas quem é que pode evitar o que deve acontecer? Cristão, ora, bom vizinho fiel, melhor é deixá-lo para lá e falar de coisas mais urgentes para nós. Diga-me, com que você deparou no caminho até aqui? Pois seria um verdadeiro prodígio se ainda não houvesse encontrado algumas coisas admiráveis. Fiel, escapei do pântano, pois vi você cair ali, e cheguei à porta sem passar por esse perigo, só encontrei certa mulher chamada Libertina, que procurava alguma forma de me prejudicar. Um cristão ótimo que tenha escapado de sua rede. José muito sofreu nas mãos dela. Mas escapou como você, só que isso quase lhe custou a vida. Mas o que ela lhe fez? Fiel, você não pode imaginar, a não ser que já tenha experiência nisso, como a língua dessa mulher é sedutora. Ela insistiu muito comigo para que eu a acompanhasse, prometendo-me toda sorte de prazeres. Cristão, certamente ela não lhe prometeu o prazer da boa consciência. Fiel, você sabe o que eu quero dizer. Todo prazer carnal e mundano. Cristão, graças a Deus você escapou dela. Os odiosos aos olhos do Senhor cairão na vala dessa mulher. Fiel, não sei se realmente escapei dela ou não. Cristão, por quê? Não creio que você tenha cedido aos desejos dela. Fiel, não me corrompe, pois me lembrei de um texto antigo que havia lido, que diz: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então fechei os olhos, pois não queria me deixar enfeitiçar por seus olhares. Então ela me insultou, mas segui meu caminho. Cristão, não sofreu nenhum outro ataque pelo caminho. Fiel, chegando ao sopé do morro chamado Dificuldade, encontrei um homem bem idoso, que me perguntou quem eu era e para onde ia. Eu lhe disse que era um peregrino que seguia rumo à cidade celestial. Disse-me: então o velho, você parece ser um homem honesto. Será que não se disporia a ficar comigo, pelo salário que lhe pagarei? Perguntei então seu nome e onde ele morava. Respondeu-me que se chamava Adão, o primeiro, e que morava na cidade do engano. Eu lhe indaguei sobre o trabalho e que salário pagaria. Ele respondeu que eram muitos prazeres e que, como salário, eu afinal seria o seu herdeiro. Perguntei ainda, continuou Fiel, o que havia em sua casa e que outros servos ele possuía. Respondeu que em sua casa havia todos os deleites do mundo, e que seus servos eram os que ele mesmo gerava. Pedi que me dissesse então quantos filhos tinha. Disse-me que só tinha 3 filhas, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, e que eu poderia me casar com todas elas, se quisesse. Perguntei-lhe, finalmente, quanto tempo gostaria que eu morasse com ele. Respondeu-me: enquanto ele mesmo vivesse. Cristão bom, e a que conclusão chegaram você e o velho, afinal? Fiel, ora, de início me senti até inclinado a acompanhar o homem, pois achei que falava belas palavras, mas reparando em sua testa enquanto conversava com ele, li a seguinte frase: despace do velho homem com os seus feitos. Cristão, e então? Fiel, então me veio queimando na mente a ideia de que, apesar de tudo o que ele disse e por mais que me bajulasse, quando me alojasse na sua casa, me venderia como escravo. Então pedi que não me dissesse mais nada, pois não me aproximaria da porta de sua casa. Diante disso ele me injuriou e me disse que enviaria atrás de mim alguém que tornaria o meu caminho amargo para a alma.
Aí virei-me para me afastar dele, mas, assim que o fiz, senti que ele me agarrava, dando-me um puxão tão forte que pensei que havia arrancado um pedaço de mim. Isso me fez clamar: ó homem desprezível! Então segui o meu caminho morro acima. Já havia subido a metade da encosta, quando olhei. Jamais tivessem sido do meu sangue. Quanto ao vale, disse-lhe ainda que ele havia dado um panorama bastante enganador da coisa, pois diante da honra vai a humildade, e a altivez do espírito precede a queda. Portanto eu disse que preferia atravessar o vale rumo à honra que os mais sábios tanto valorizam a escolher aquilo que ele estimava mais digno do nosso afeto. Cristão não encontrou mais nada. Naquele vale fiel encontrei ainda vergonha. De todos os homens que encontrei em minha peregrinação, ele, acho eu, tem o nome errado. Os outros até se continham diante de alguma argumentação, ou outra coisa qualquer, mas esse vergonha, cínico que era, simplesmente não parava de falar. Cristão é mesmo. E o que ele lhe falou? Fiel ora, argumentou contra a própria religião. Disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com religião. Falou que boa consciência não era coisa de homem, e que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora liberdade com que se acostumam os espíritos mais corajosos da época era tornar-se alvo de escárnio. Contrapôs também contou fiel que poucos dos poderosos, ricos ou sábios já concordaram com a minha opinião. E que nenhum deles o fez senão quando se deixou convencer pela tolice, dispondo-se voluntariamente, por falta de juízo, a arriscar perder tudo por aquilo que ninguém sabe o que. Ridicularizou ainda o estado vil e humilhante da maioria dos peregrinos, e também sua ignorância da época em que vivem e sua falta de compreensão de toda a ciência natural. E também me disse palavras semelhantes sobre muitas outras coisas que não menciono aqui. Observou ainda fiel que era vergonha choramingar e lamentar-se diante de um sermão, e também voltar suspirando e gemendo para casa, que era vergonhoso pedir perdão ao próximo por pequenas faltas, ou restituir aquilo que tirei de alguém. Disse, ainda, que a religião faz o homem estranho aos nobres por uns poucos vícios, aos quais ele deu nomes mais distintos, e o faz honrar e respeitar os desprezíveis, por causa da mesma fraternidade religiosa. E não é isso uma vergonha? Perguntou ele. Cristão, e o que você lhe respondeu? Fiel, o que lhe respondi? Por um momento fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Sim, o tal vergonha me fez isso, e quase me dominou, mas depois, afinal, ponderei que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E reflete novamente, o tal vergonha me diz o que são os homens, mas nada fala sobre quem é Deus e o que é a sua palavra. Ponderei, ainda disse fiel que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, pensei, o que Deus diz é: jamais tivessem sido do meu sangue. Quanto ao vale, disse-lhe ainda que ele havia dado um panorama bastante enganador da coisa, pois diante da honra vai a humildade, e a altivez do espírito precede a queda. Portanto eu disse que preferia atravessar o vale rumo à honra que os mais sábios tanto valorizam a escolher aquilo que ele estimava mais digno do nosso afeto. Cristão não encontrou mais nada. Naquele vale fiel encontrei ainda vergonha. De todos os homens que encontrei em minha peregrinação, ele, acho eu, tem o nome errado. Os outros até se continham diante de alguma argumentação, ou outra coisa qualquer,
mas esse vergonha, cínico que era, simplesmente não parava de falar. Cristão é mesmo. E o que ele lhe falou? Fiel, ora, argumentou contra a própria religião. Disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com religião. Falou que boa consciência não era coisa de homem, e que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora liberdade com que se acostumam os espíritos mais corajosos da época era tornar-se alvo de escárnio. Contrapôs também contou Fiel que poucos dos poderosos, ricos ou sábios já concordaram com a minha opinião. E que nenhum deles o fez senão quando se deixou convencer pela tolice, dispondo-se voluntariamente, por falta de juízo, a arriscar perder tudo por aquilo que ninguém sabe o que. Ridicularizou ainda o estado vil e humilhante da maioria dos peregrinos, e também sua ignorância da época em que vivem e sua falta de compreensão de toda a ciência natural. E também me disse palavras semelhantes sobre muitas outras coisas que não menciono aqui, observou ainda Fiel. Que era vergonha choramingar e lamentar-se diante de um sermão, e também voltar suspirando e gemendo para casa, que era vergonhoso pedir perdão ao próximo por pequenas faltas, ou restituir aquilo que tirei de alguém. Disse, ainda, que a religião faz o homem estranho aos nobres por uns poucos vícios, aos quais ele deu nomes mais distintos, e o faz honrar e respeitar os desprezíveis, por causa da mesma fraternidade religiosa. E não é isso uma vergonha? Perguntou ele. Cristão, e o que você lhe respondeu? Fiel, o que lhe respondi? Por um momento fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Sim, o tal vergonha me fez isso, e quase me dominou, mas depois, afinal, ponderei que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E reflete novamente, o tal vergonha me diz o que são os homens, mas nada fala sobre quem é Deus e o que é a sua palavra. Ponderei, ainda disse Fiel, que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, pensei, o que Deus diz é melhor, embora todos os homens do mundo lhe sejam contrários. Vendo então que Deus prefere a sua religião e a boa consciência, vendo que aqueles que se fazem loucos pelo reino dos céus são os mais sábios, e que o pobre que ama a Cristo é mais rico do que o maior dentre os homens que o odeiam, mandei vergonha embora. Fiel ainda continuou, disse-lhe, tu és inimigo da minha salvação. Devo então dar-lhe guarida contra a vontade do meu Senhor soberano. Como então poderia eu olhar nos olhos dele quando da sua vinda? Se agora me envergonho de seus caminhos e servos, como posso esperar a bênção? Esse tal vergonha, porém, era de fato um vilão audacioso. Quase não consegui afastá-lo de mim, pois ele me assombrava e continuamente me sussurrava nos ouvidos uma ou outra das enfermidades que acometem a religião. Afinal eu lhe disse que em vão tentava me convencer, pois as coisas que ele desdenhava, nelas eu via a maior glória. E assim, finalmente, me livrei desse importuno. Depois de afastá-lo de mim, cantei, as provações que vêm ao homem leal, obediente ao chamado celestial, são variadas e à carne adequadas, e voltam sempre renovadas, tanto que agora ou quem sabe lá no futuro. Talvez sejamos vencidos ou expulsos no duro. Que os peregrinos estejam atentos então e a si mesmo renunciem, homens que são. Cristão, vejo com alegria, meu irmão, que você resistiu a esse vilão com muita coragem, pois dentre todos, como você já disse, acho que ele tem o nome errado. Ele é atrevido a ponto de nos seguir pelas ruas,
tentando nos cobrir de vergonha perante todos os homens, ou seja, nos deixar envergonhados do que é bom. Não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer o que faz. Portanto, devemos resistir a ele, afinal, não obstante todas as suas intimidações, ele exalta os loucos, e ninguém mais. Os sábios herdarão a glória, disse Salomão, mas a vergonha será a exaltação dos loucos. Fiel, acho que devemos clamar auxílio contra a vergonha àquele que nos quer valentes. Pela verdade na terra. Cristão, você está certo. Mas não encontrou ninguém mais naquele vale. Fiel, não, eu não, pois o sol me acompanhou durante todo o resto da travessia desse vale, como também do vale da sombra da morte. Cristão, que ótimo, então. Para mim as coisas se deram de outro modo. Logo que entrei naquele vale, tive por longo tempo um terrível combate contra um demônio horrendo chamado Apolion. Cheguei mesmo a pensar que ele me mataria, especialmente quando me derrubou e me esmagou contra o chão, querendo me despedaçar, pois quando me atingiu, a espada me voou da mão. Ele já tinha como certa a minha morte. No entanto, clamei a Deus, que me ouviu e me libertou de todas as minhas aflições. Depois entrei no vale da sombra da morte, contou o cristão, avançando sem luz durante quase metade do caminho. Pensei diversas vezes que ali morreria, mas afinal o dia rompeu, o sol surgiu, e então o resto do caminho foi muito mais fácil e tranquilo.